de equilíbrio. É um dos temas titãs da prova, que sempre estão presentes. Eu sei que falta muito aí de termoquímica, né? Mas caiu através de aí, naquele gráfico aí de catalisador, que eu não sei nem se a gente já fez ou não. Bom, pessoal, tá aqui a reação. É uma reação que vai e volta, ela está em equilíbrio. E diz o seguinte: depois da cloração, o tetracloreto de titânio, tá aqui, é condensado e convertido novamente a dióxido de titânio. Após o sistema atingir o equilíbrio, circulei, com a formação do TiCl4, pode ser favorecida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se ele quer que eu favoreça a formação do TiCl4, onde é que ele está? Ele está aqui, professor? Está aqui. Ele quer que você desloque a reação para o sentido dele. Antes da seta a gente chama de reagente, depois da seta, produto. Se ele está no produto, é o lado direito da reação, eu quero deslocar a reação para o sentido direto. Qualquer que seja o fator que faça isso, é a minha resposta. Ah, professor, aí gente, esses momentos não são momentos de sermões. São momentos de você dizer, caramba, agora tem sentido eu não viajar, eu confiar no meu professor, seja comigo ou com outro. Tem muita coisa. A gente já faz essa parte enxuta e entrega para vocês. Vocês têm que fazer, de fato, confiar. Por quê? Infelizmente, eu tive alunos nessa casa, dos 2.000 e pouco, 3.000 que a gente tem, que com certeza viajou. Professor, e se fosse o inverso? Ele falou a palavra inverso? O óbvio não precisa ser dito. Se ele quer favorecer TiCl4 e ele está no produto, esse cara vai ter que aumentar. Qualquer situação que aumente TCl4 vai ser o meu gabarito. Eu tenho três fatores que deslocam o equilíbrio químico. Primeira delas, concentração. Que sempre quando eu desloco, aumento a concentração, eu vou de onde tem mais para onde tem menos. É a lei de Le Chatelier. Para tentar compensar de onde tem mais para onde tem menos. Então, por exemplo, se tiver na resposta aumento de Cl2 e ele está do lado esquerdo, sempre o lado que eu aumento é de onde eu aumento. Se eu tenho mais de um lado, se eu tenho mais de um lado, vai formar mais do outro. Se eu tenho mais reagente, desloca para o produto. Sempre é de onde tem mais para onde tem menos. Se tiver isso nas respostas, vai ser o meu gabarito. Porque se eu aumento aqui, vou deslocar para cá, esse cara vai aumentar, esse aumenta, e depois de um tempo, esse cara vai diminuir. Se aqui aumenta, o outro lado diminui. E aí, com certeza, gabarito aí tem que ser letra D de Deus. Mas com certeza você deu play aqui, não por ela, mas pelas outras. E quando a gente comenta sala de aula, chega alguém e diz, professor, isso não cai não? Não cai não? Cai, bebê. E é bom que você tenha esses momentos de reflexão para crescer. E aí, o outro ano seja o seu último Enem. Amém? Professor, por que não pode ser letra E? Aumentando, variando, porque variando pode ser para mais ou para menos, a quantidade de TiO2. Porque quando você olha para TiO2, se você aumenta, beleza. Se eu aumento, ele está na esquerda, desloca para a direita. Era o que ele queria, gabarito letra E. Só que tem um detalhe. Esse assunto de deslocamento, você desloca algo, você envolve velocidade. Sempre. É uma continuação de cinética química. Então, sempre que a gente vê sólido em equilíbrio químico, faz o famoso PN. O que é PN? Porra nenhuma. Não desloca o equilíbrio químico. Letra E, nem aumentando, nem diminuindo, professor. Nada, pessoal. Questão massa aí. E só voltando um pouquinho para a letra D, de pressão parcial. Tá vendo que aqui ele especificou pressão parcial de Cl2. Ele está dizendo que está aumentando o Cl2. Se aumenta de um lado, desloca para o outro. É o que é deslocado, é para a direita. Quem está na direita aumenta, era o que ele queria. Quando a gente fala de pressão parcial, é a mesma para um gás, é a mesma coisa de eu falar de concentração de um gás, porque são diretamente proporcionais. Então, pressão parcial de um gás é igual à concentração de um gás. Se eu aumento um gás, sempre que eu aumento, é de onde tem mais para onde tem menos. Aqui vai aumentar, que era o que ele queria. Depois de um tempo, aqui diminui. Poderia ter perguntado, mas ele não perguntou. Por isso que a resposta não é a letra C. Se eu aumento o O2, está na direita, vai deslocar para a esquerda. Aqui vai aumentar e o outro lado vai diminuir. Aqui diminui, mas ele não quer que diminua. Tá entendendo o joguinho? Diminuindo a temperatura do sistema. Sempre que a gente fala de fatores, só tem 3. Concentração, já falamos. É de onde tem mais para onde tem menos. Você só leva um. O outro fator que tem é temperatura. Temperatura, você tem 2 caminhos. Ou você leva um, que é o que eu quero, ou leva os 2. Sempre que você aumenta a temperatura, tá vendo que você só leva aumento? Você desloca para o sentido endotérmico. Então, pegou a temperatura, professor, deixa eu ver se minha reação é endotérmica. Aí você olha para ela. Beleza. Quando a gente olha o ΔH positivo, sempre ΔH positivo é uma reação endotérmica. Logo, endotérmico absorve calor. Se absorve calor, aumenta a temperatura. Casa, entende? Aí você fecha. Se eu aumento a temperatura é para o endo,
Se eu diminuo, é pro êxito. Olhei a minha reação. Falou de temperatura, vou olhar para ela. Ela é indo-êxito. Quando você classifica, você está classificando o sentido normal, que é o sentido o quê, pessoal? Direto. Moral da história. Se eu aumentasse a temperatura, eu ia deslocar para o sentido endotérmico. Que nessa questão é o sentido direto. Mas não tem aumento da temperatura. Se eu aumentasse a temperatura, era por direto, que era o sentido que eu queria. Mas não tem. Tem o quê? Diminuição. É o inverso. Se eu aumento, é para o endo, seria para a direita. Se eu diminuo a temperatura, eu desloco para o exo, que é o sentido inverso. Seria para a esquerda. Mas ele quer para a direita. Tá entendendo o joguinho? E eu não quero que você age, que seja um jogo, né, complicado aí, em hipótese nenhuma, tá, pessoal? Só desligar aqui, pra gente ficar mais confortável, beleza? E a letra E é o terceiro e último fator, mostrando aí uma questão completa, parabéns pela elaborador dessa questão, que envolve aí os três fatores, pressão. Professor, mas tu já falou pressão? Não, a gente falou pressão de um gás. Pressão parcial é a pressão parcial, é a concentração de um gás. Quando a gente fala de pressão do sistema, total do sistema, é a mesma coisa, parecida. A gente gosta de pensar assim para se ajudar na prova. Quando eu aumento a pressão, também é de onde tem mais para onde tem menos. Só que pressão, pessoal, a gente tem que levar para a prova que pressão, falou em pressão, a gente só vai olhar para um estado físico. Qual é o estado físico, pessoal? Gás. Mas o raciocínio é o mesmo. É de onde tem mais para onde tem menos. Se eu olho para a minha reação aqui, o meu reagente, 2 mols, mols é o númerozinho que fica na frente, né? Eu tenho 2 mols de Cl2, então eu tenho 2 mols de gases no meu reagente. Esse conta não, professor? 1 aqui, quando tem nada na frente é 1, né? Conta? Conta não, que é sólido. E pressão é só gás. Então, pressão, quando eu aumento, é de onde tem mais gás para onde tem menos gás. É que nem o outro, entende a ideia? É de onde tem mais para onde tem menos. Só que aqui eu tenho que ter o cuidado de olhar para gás. Só gás. Vejo onde tem mais gás no reagente e no produto. E se eu aumento a pressão, é de onde tem mais para onde tem menos. Moral da história. Tem 2 mols no reagente e no produto, quando não tem nada na frente, tem o número 1, né? Os dois são gases, então 1 mol mais 1 mol, 2 mols no produto. Se eu não tenho diferença de mols de gases na minha reação, ora, se eu aumentasse a pressão, é de onde tem mais mol para onde tem menos mol, aqui não tem diferença de mol. Aí a gente conclui que seja aumentando a pressão ou diminuindo a pressão do sistema não desloca para canto nenhum essa reação. Portanto, o gabarito não pode ser letra A. Nem aumentando, nem diminuindo, iria deslocar essa reação. Porque quando eu aumento, é de onde tem mais para onde tem menos. Se é igual, não desloca. Beleza o raciocínio? Então, gabarito aí, letra D. Obviamente, eu consideraria essa questão. E aí, pessoal, pensando em Brasil mesmo, tá? Não é questão considerada difícil, sobretudo por conta da letra A e da letra E. Mas quando você leva para a prova essas dicas de levar um de cada, as coisas ficam muito enxutas.